Porque quem deu um princípio foi Deus. Só Ele pode dizer como é que o princípio opera. Gratidão é um princípio divino, amor é um princípio divino, fé é um princípio divino, perdão é um princípio divino. E se eu não me adequar, aquilo que a Bíblia fala sobre esse princípio está fora. É pirata, é a bocona grande, é a bolsa dentro do ônibus. Dá até aquela sensação de riqueza. Mas você sabe que a conta está vazia, hein, mano? Tem R$1 furado lá. Há um tema no meu coração que eu quero poder compartilhar com o seu coração. E esse tema, ele é bem propício para essa noite, para esse encontro. E eu percebo que, de fato, é o que Deus tem para todas nós. Hoje eu gostaria de falar com você sobre um adubo chamado gratidão. Amém. Vou repetir de novo. Hoje nós vamos falar sobre um adubo chamado gratidão. Amém. Você é grata? Amém. Você vai descobrir se esse amém é verdadeiro ou não hoje. Hoje tu descobre, aleluia. Então, quando nós pensamos sobre um adubo chamado gratidão, há um texto que inicialmente me vem ao coração e eu quero lê-lo com você. Eu não sei se é possível projetar aqui. Sim, eu gostaria de que nós pudéssemos ler juntas na Nova Bíblia Viva. Me dá um ok se é possível com essa versão NBV. O texto é Salmos capítulo 20, Salmo de número 20, e eu gostaria de ler com vocês a partir do versículo 1. Então, Salmos de número 20, na Nova Bíblia Viva. Como há uma grande probabilidade da versão ser um pouco diferente da sua, então vamos ler juntas aqui, e aí todas nós ficamos por dentro das mesmas palavras. É possível, meninas? Sim? Ok, vamos lá. Primeiro versículo desse Salmo de número 20 diz assim. Esse é um salmo extraordinário, é um salmo de Davi. E ele diz no verso 1. No dia... deixa eu só te situar no contexto desse salmo. Aqui Davi, ele está fazendo uma oração. Na verdade, aqui nós encontramos uma música. Davi, ele compõe essa música, esse salmo, essa melodia, esses versos que nós iremos ler agora. E enquanto Davi canta essa canção, enquanto Davi entoa esta oração, vai ficar muito claro para mim, para você, que Davi está falando sobre o rei. Então, esse salmo é um cântico que demonstra uma oração de Davi em prol do rei. E diz assim, verso 1. No dia em que você passar por sofrimentos, rei, espero que o Senhor esteja ao seu lado. Que o nome do Deus de Jacó eleve você acima dos problemas em perfeita segurança. Que Ele lhe mande socorro do santuário onde vive, no Monte Sião. Lembre-se das suas ofertas de gratidão. A propósito, sempre quando somos gratas, liberamos ofertas. Toda vez que você for grata a Deus, queridas, por algo que Deus fez na sua vida, toda vez que você for grata a alguém por algo que alguém fez na sua vida, as suas sementes estarão em forma de demonstração dessa gratidão. Vamos melhorar isso daqui a pouco, ok? Mas isso aqui, verso 3, lembre-se, que o Senhor lembre-se das suas ofertas de gratidão e dos sacrifícios queimados. Que Ele, o Senhor, conceda a você, ó Rei, os desejos do seu coração e cumpra todos os seus planos. Verso 5. Assim, quando soubermos da sua vitória, Rei, cantaremos de alegria e agitaremos as nossas bandeiras nos ares, em nome do Senhor nosso Deus. Que o Senhor lhe dê tudo quanto você pediu a Ele. Tenho plena certeza de que o Senhor dá vitória ao seu escolhido. Lá dos santos céus, o lugar onde vive, Ele lhe responde.
Ele me socorre com a sua poderosa mão. Outras nações confiam em carros e cavalos, mas a nossa confiança está no nome do Senhor, o nosso Deus. Eles, aqueles que confiam em carros e em cavalos, perdem as forças e caem. Nós, porém, ficamos em pé firmes para sempre. Ó Senhor, dê vitória ao nosso Rei. Responda-nos quando pedimos a sua ajuda. Uau! Quando nós lemos esse salmo extraordinário, e intencionalmente eu quero ler com você agora o único verso novamente desse salmo, o verso 5. E eu quero que você possa redobrar a sua atenção sobre esse verso, porque é em cima dele que nós iremos construir tudo aquilo que iremos ver em Deus nessa noite. O verso 5 diz: assim, Rei, quando soubermos da sua vitória, não é da minha vitória. Quando nós soubermos da sua vitória, cantaremos de alegria e agitaremos as nossas bandeiras nos ares. Em nome do nosso Deus, que o Senhor lhe dê tudo, quanto você pediu a Ele. Queridas, meditando nessa passagem, meditando nesse salmo, especialmente no verso 5, esse último verso que lemos juntas, enquanto eu lia essas palavras que Davi aqui coloca em forma de canção, uma oração cantada em prol de uma liderança, da sua liderança, do seu rei, daquele que estava sobre ele, da sua autoridade. Enquanto eu lia tudo isso, e repito especialmente esse verso de número 5, aqui eu encontro Davi orando não por ele mesmo. Sabe, esses são dias onde Deus vai nos dirigir a entrar em oração por outras pessoas. Sabe aquele tempo onde você só ora por você mesma, onde você vai a Deus em prol de você mesma? Pois bem, Deus quer nos esticar nesse tempo, para que aprendamos a orar umas pelas outras. Aqui eu encontro um homem não indo a Deus em prol de si mesmo. Aqui eu encontro um homem indo a Deus em prol de um outro homem. E por que nós, mulheres, não podemos ir a Deus em prol de outras mulheres? Aqui eu encontro uma atitude nobre de um homem chamado Davi, que fez uma melodia, compôs uma canção, era uma oração cantada, e o alvo não era ele, o alvo era um homem que ele tinha sobre ele como autoridade. E sabe, quando eu olho para essa atitude de Davi, neste salmo, no verso 5, nós encontramos algo bem significativo, que eu quero trazer a sua atenção nesse primeiro momento. Aqui Davi vai dizer: quando eu souber da sua vitória, eu estou orando por você, rei. E é o seguinte: quando eu souber da sua vitória, fique sabendo que eu vou cantar de alegria. Sabe, queridas, nós estamos vivendo em um tempo onde aquela que sobressai, ou quem sobressai, é quase que uma ameaça para nós. A gente olha assim, aí chega a irmã, né? Com aquele testemunho que você gostaria de que fosse seu. E a bichinha chega toda alegre, feliz da vida. E aí, ela vem contar uma vitória para você, o grande testemunho dela. Ela perdeu 3 quilos. Isso é uma vitória, minha irmã.
Aí ela vem e faz 1 ano que você tenta perder algumas gramas e você não consegue, ó. Aí lá vem a irmã, mulher, tu não sabe, ó, que roupa folgada. Menina, tu percebesse como eu estou mais magra? Você está mais magra? Tô, mulher, eu perdi 3 quilos. Mulher, eu perdi 3 quilos. Ó, as calças já tá folgada. Aí você olha assim, mesmo. Mesmo, teu rosto está até mais fino. Aí você olha assim, com a cara de gorda, como sempre. Você está ótima. Não parece que perdeu 1 grama. E você, ao invés de celebrar, de se alegrar, de jubilar pela vitória, grande ou pequena, da outra, nós ficamos pensando, o que será que ela fez que perdeu 3 quilos? Porque já faz tempo que eu não perco 100 gramas. E a gente fica, mas às vezes com aquela cara de paisagem, nossa, mesmo você está linda com 3 quilos a menos. Sorrindo por fora. Mas por dentro, sem celebrar de verdade a vitória da outra. Aqui eu encontro um homem, queridas, um homem, que disse o seguinte: rei, quando eu souber da sua vitória, eu vou fazer 2 coisas. Eu vou cantar de alegria. Não é pela minha vitória, não, é pela tua. Quando eu souber da tua vitória, eu vou cantar de alegria. E outra coisa que eu vou fazer, rei, eu vou agitar as minhas bandeiras nos ares. Quando eu souber que o Senhor te deu a vitória, eu vou cantar de alegria e eu vou agitar as minhas bandeiras nos ares, porque o Senhor te deu a vitória. Glória a Deus. Pois bem, deixa eu dizer algo para você interessante dentro disso aqui. Quando nós vemos Davi dizendo, eu vou cantar de alegria e eu vou agitar bandeiras nos ares, presta atenção. O ato de hastear, de levantar uma bandeira, é um gesto simbólico, como todas nós sabemos. E esse gesto demonstra 3 coisas essencialmente. Quando uma bandeira é hasteada, levantada, isso demonstra identidade. Eu me identifico com a tua vitória, ou seja, a tua vitória também é a minha vitória. Eu me identifico com esses 3 quilos a menos. Hastear uma bandeira também demonstra pertencimento. O que você conquista é eu conquistando. O que você ganha, eu me sinto como se eu mesma estivesse ganhando. É isso que é o cristianismo, é isto que é uma igreja, é isto que é uma família da fé. A sua vitória é a minha vitória. A sua dor é a minha dor, a sua alegria é a minha alegria, o seu pranto é o meu pranto. Eu me importo com você, eu me identifico, eu tenho um senso de pertencimento. Essa guerra que você está lutando, minha irmã, eu vou orar com você, porque eu creio na tua vitória, porque a tua vitória é a minha vitória. Não fomos levantadas para competirmos umas com as outras. Fomos levantadas para orar umas pelas outras. Para cantar de alegria pela vitória uma das outras. Para agitar as nossas bandeiras nos ares. Quando Deus der a vitória à irmã que está do seu lado, é para isso que você foi chamada. E a terceira coisa que hastear uma bandeira
significa orgulho, identidade, pertencimento, orgulho. Eu me orgulho de você. Davi diz: quando eu souber da tua vitória, eu vou cantar de alegria. E eu vou agitar as minhas bandeiras nos ares. Agora, sabe, presta bastante atenção no que eu vou dizer a partir de então. Essa declaração de Davi, ela me chamou muito a atenção. Na verdade, essa declaração de Davi, ela tem estado no meu coração de uma maneira muito pontual nesses últimos dias, meses. E quando eu vi essa postura de Davi, quando eu vi essa declaração de Davi, eu me perguntei: quem são os meus agitadores de bandeiras? Quem são aqueles homens e mulheres que, sinceramente, poderão cantar de alegria e agitar as suas bandeiras quando o Senhor me der a vitória? Quem são eles? E essa mesma pergunta eu queria te fazer. Pare e pense. Eu quero que intencionalmente você atenda a um pedido meu agora. Liste na sua cabeça o nome dos seus agitadores de bandeiras. Agora. Se você tivesse com um papel em branco na sua frente e com uma caneta na sua mão, quais seriam os nomes que você colocaria neste papel em branco? Porque você sabe que, sinceramente e de verdade, estes são homens e mulheres que são seus agitadores de bandeiras. Quem são? Eu tenho os meus, você tem os seus. Agora, sabe, isso que eu estou pedindo para você fazer não dá muito trabalho, não. Sabe por quê? Porque eles são poucos. Você, infelizmente, não terá uma grande lista. Então, são poucos, não são muitos, lamentavelmente. Eu creio que depois desse culto, essa lista vai aumentar. Mas escute, depois de listar essas pessoas na sua cabeça, vamos, se você pudesse dizer, qual seria o primeiro nome? Diz aí, na tua cabeça, silenciosamente, quem é a primeira pessoa que é a sua agitadora de bandeira? Quem é a primeira? Vamos. Quem é a primeira? Quem é a segunda pessoa? Vamos, eu quero que você liste na sua cabeça agora. Quem é a segunda pessoa, homem ou mulher, que sinceramente é alguém que agita as bandeiras por você? Segundo nome. Terceiro nome. Quem é a terceira pessoa que de verdade é sua agitadora de bandeira? Quarto nome. Quinto nome. Sexto nome. Sétimo nome. Oitavo nome. Nono nome. Décimo nome. Eu estou vendo um monte de mulher assim. Tem mais não. Do 3 em diante, eu já vi mulheres fazendo assim. Não tenho mais do que 3. Não tenho mais do que 4. Não tenho mais do que 5. Não, sinceramente, assim, de verdade mesmo, como você está dizendo, assim, de verdade, que eu sei que é de verdade. Tem uns que eu desconfio que seja, mas não tenho tanta certeza. Mas de verdade mesmo, não passa de 5. Não passa de 6. Não passa de 7. Não passa de 8. Agora, pois bem, ouça, pare,
pense, lembre. Você já fez isso. Quem são? Quais são esses nomes? Nos próximos dias eu vou te pedir um grande favor. Que você possa voltar para casa e escrever estes nomes. Porque você vai ter uma missão dada por Deus nesse culto para os próximos dias. Você listou essas pessoas aqui na sua cabeça, não escreve no telefone não em casa. Escreve num papel, numa folha em branco. Pega uma folha, pega uma caneta, um lápis, senta e escreve o nome dessas pessoas. Por que, Rose? Porque eu preciso escrever o nome dessas pessoas. Porque sabe, queridos, a primeira coisa que nós vamos fazer, trazer o nome dessas pessoas à memória. Lembrar delas. Certamente elas existem. E queridas, embora essas pessoas não sejam muitas, elas precisam ser, escuta, lembradas. Acabamos de fazer isso. Celebradas, honradas, presenteadas e muito amadas por mim e por você. Eu e você vamos precisar, ouça o que Deus está te dizendo, eu e você vamos precisar, nesses próximos dias, demonstrar a nossa gratidão de maneira extrema a essas pessoas. Afinal de contas, elas são raras. Queridas, ouça isso. Aqueles que são realmente capazes de agitar bandeiras por minha causa, por sua causa, são verdadeiramente pessoas dignas da nossa mais alta apreciação. Sabe por quê? Porque nós estamos vivendo num mundo de inveja, estamos vivendo num mundo de hipocrisia, estamos vivendo num mundo de competição. E se você tem aqueles os quais você pode chamar de meus agitadores de bandeiras, eu quero te dizer, você tem tesouros. Agora, queridos, eu não posso tratar essas pessoas como se elas fossem iguais às outras. Deixa eu te libertar aqui com essa verdade. Pare com esse negócio de que você tem que tratar todo mundo igual. Vai melhorar. Não, Rose, porque é assim, sabe? Eu acho que se eu não trato igual, é acepção de pessoas. Pois bem, vamos lá. Deixa eu te libertar. Primeira verdade. Eu e você devemos amar todas as pessoas. Sim ou não? Sim. Mas eu e você não temos que honrar todos. Eu vou te dar o exemplo supremo. Deus. Em 1 Samuel, você vai ver Deus dizendo algo excepcional. Libertador. Dentro do contexto abordado, você vai perceber a relevância dessa declaração de Deus. E tendo Deus como exemplo supremo, ele vai dizer, falando sobre o sacerdote, que estava fora do propósito. Eli. Deus tinha dito que a casa de Eli, que os filhos de Eli, que a geração de Eli iria reinar, iria governar, iria estar naquela posição que Deus havia colocado de autoridade, como pessoas que haveriam de zelar como sacerdotes. Mas frente à postura que Eli, junto com os seus filhos, tem, Deus vai declarar algo que eu quero te lembrar. Ele diz assim: eu tinha dito que você, sua casa, sabe, teria essa relevância, ocuparia essa posição de maneira extensiva.
Deus, naquele verso, ele vai declarar: longe de mim tal coisa. Porque deixa eu te dizer, Eli, eu honro os que me honram, mas os que me desonram serão desonrados. Sabe o que nós fizemos? Nós botamos todo mundo no pacote, como se todo mundo fosse igual. E nós perdemos com isso, porque agitadores de bandeiras, você não trata de como você trata qualquer pessoa. Deixa eu dizer de novo. Agitadores de bandeiras, você e eu não podemos tratar como eu trato qualquer pessoa. Eles são raros, eles são preciosos, eles são os seus agitadores de bandeiras. Portanto, aprecie-os, celebre-os, seja grato pela vida deles, presenteie-os. Faça-os saber o quanto você é grato pela vida deles. Eu não posso tratar um agitador de bandeira como eu trato qualquer pessoa, porque Deus ama todos, mas Ele não trata todos igual. Você quer ser melhor do que Deus? Aí a gente fica cheio de dedo, porque uma pessoa acabou de chegar e ela quer um lugar na sombra. Só que tem gente que já está na tua vida, ó, quando o sol era quadrado. E que foi essencial para que você chegasse aonde você está hoje. Como você pode dar a essa pessoa o mesmo lugar que você dá a outra? É injusto, queridos. Tem pessoas que te sustentaram. Tem pessoas que oraram por você. Tem pessoas que acreditaram em você. Tem pessoas que se doaram para que você fosse quem você é hoje. E eu e você não podemos tratar essas pessoas como tratamos qualquer um. Sabe aquela adolescente que passa a ter umas amiguinhas na escola e olha para a mãe assim: "Aff, mãe é tão chata. Boas são as minhas colegas, as minhas amigas." Deixa eu olhar para a tua cara. Toda adolescente acha que o pai e a mãe não sabem de nada. Alguém que acabou de chegar na tua vida. Uma colega que você não sabe quem é. Não sabe de onde vem. Não sabe quais são os princípios. Você só simpatizou. É legal estar do lado dela, da escola. Ela é aquela adolescente que, quando chega, atrai as atenções. Você quer ser aceita, e aí você cola do lado de uma pessoa dessa. E aí vem sua mãe e diz: essa pessoa não é uma boa companhia para você. Ah, mãe, a senhora também implica com todo mundo. E você começa a desprezar a sua agitadora de bandeira por uma pessoa barata que você acabou de conhecer. Agora vamos melhorar o negócio. E já vá me amando. Porque tem um adubo chamado gratidão. E sem ele a gente não floresce. Pode ter o potencial que for, mas o solo racha. Não é uma terra arada. A semente que lança não prospera. Quer ver uma pessoa feliz e que dá certo na vida? É uma pessoa grata. Vamos melhorar isso. Tem pessoas, queridos, que juram que são gratas. Não, mas eu sou grata pela minha mãe. Não, mas eu sou grata por fulano. Nossa, você está falando esse negócio de agitador de bandeira aí, mas eu sou grata pelas pessoas, tá? Eu digo para elas: obrigada.
Deixa eu dizer uma coisa para você. Muito daquilo que a gente acredita ser gratidão não passa de educação. Educado, eu e você temos que ser com qualquer um. Agora, gratidão, eu vou te ensinar daqui a pouco o que é gratidão. Gratidão é outro nível. Tem pessoas que juram que são gratas, mas tudo que elas são é educadas. Rose, o que é gratidão? Tem algo que o irmão Kenneth Hagin diz em alguns dos seus livros que me chama muita atenção e eu quero aplicar dentro do princípio da gratidão. Ouça. O irmão Kenneth Hagin, ele afirma em seus livros: o diabo deu um substituto de fé à igreja. O irmão Hagin chama esse substituto de fé de assentimento mental. Rose, o que é o assentimento mental? O irmão Hagin explica que o assentimento mental é aquela pessoa que concorda com a mente que a palavra de Deus é a verdade, mas não tem ação correspondente. Vai vendo. Vou te dar um exemplo. Quem aqui crê em prosperidade? Me assuste não, tem um monte de mão baixa. Eu quero que você levante. Quem aqui acredita em prosperidade? Quem aqui acredita que Deus de fato deseja que você coma o melhor dessa terra? Amém. Isaías 1,19, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Quem aqui de verdade deseja comer o melhor desta terra? Amém. Cumprimos a primeira parte do versículo, queremos. Mas não é só querer, tem que obedecer. Se quiserdes e me ouvirdes, a palavra ouvir ali é a palavra obedecer. Se você quiser, porque tem gente que não quer não, tem gente que diz assim, olha, eu tendo o feijãozinho meu, e o arroz meu, e a carne minha, que se lixe. Não quero mais nada. E você jura que isso é humildade. Não, isso é ignorância. Isso é ignorância junto com outra coisa, chamada egoísmo. Deus quer que você e eu tenhamos em abundância, por quê? Porque quando eu tenho em abundância, eu não trago coisas ou compro coisas apenas para mim, eu sou resposta para outros. Isso é tão real e tão bíblico que Jesus não nos ensinou a orar pedindo o pão meu, dai-me hoje. Aquela oração que você conhece, chamada de oração dominical. A oração do Pai. Nosso. Como começa a oração do Pai Nosso? Vamos lá. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quê? Pão meu? Meu bucho? Minha feira? Meu carrinho do supermercado? É o pão o quê? Mas não é tu orando? Não é a gente orando. É alguém orando. Pão de cada dia. Dai-nos. Ele não nos ensinou a pedir o pão meu. Deus quer que você tenha para você ir fazer a sua feira e pegar um carrinho igual o seu e tudo que você botar no seu carro, botar no carro vizinho, para você abençoar pessoas. Isso é a vontade de Deus. Mas tem gente que não quer. Isaías 1,19. Se quiserdes. É porque tem gente que não vai querer. Se quiserdes e me ouvirdes. Ok.
A palavra ouvir é a palavra obedecer. Por que eu entrei nisso? Porque eu estava falando que a frase que o irmão Regui usa, dizendo assentimento mental, nada mais é do que concordarmos com a mente que a palavra é a verdade, mas não termos ação correspondente. Vou te dar um exemplo. E aí eu perguntei antes de entrar nesse ponto aqui, você crê que Deus tem o melhor para você? Você crê em prosperidade? Você crê que Deus quer que você coma o melhor dessa terra? E respondemos a maioria que sim. Agora, queridas, querer é uma coisa, obedecer é outra. Qual é o princípio que eu tenho que obedecer? Eu quero te ouvir nisso. Qual é o princípio que eu tenho que obedecer para que Deus abra as janelas dos céus e derrame na minha vida uma bênção que eu não possa medir? Responde para mim. Qual? Misericórdia, o restante não sabe, não? Diga assim, dízimo. Mais forte, diga dízimo. E oferta. Cremos em prosperidade? Cremos. A pergunta é, qual é a ação que eu estou tendo que demonstra minha fé nessa prosperidade? Porque se eu creio que Deus vai abrir janelas para mim, eu preciso cumprir um princípio para que Ele abra. A propósito, janela, lá não tem porta não, tem janela. Você sabe por que é janela e não porta? Porque porta abre quem está do lado de dentro e de fora. Janela só abre quem está do lado de dentro. Aleluia. Deus está dizendo, isso aqui só eu tenho acesso. Mas tu acessa quando tu devolve o que é meu. Amém. Agora pergunta, quem está dando dízimo? Amém. Quem está dando oferta? Amém. Quando eu tenho ação correspondente, aquilo que eu digo crer, isso é uma fé legítima. Quando não, é só um assentimento mental. Eu concordo com a minha mente que a palavra é a verdade, mas não obedeço o princípio que a Bíblia me manda obedecer dentro daquele ponto. Quem entendeu? Amém. E isso pode ser aplicado a qualquer outra coisa. Dei um exemplo de finanças, de dinheiro. Amadas, a Bíblia diz que o diabo crê que se treme todinho. Você já teve uma fé assim tão grande que você ficou tremendo? Eu não estou falando de tremer na unção, não. Estou falando de tremer de fé. Quem aqui já tremeu de fé? Levante a mão, eu quero te conhecer. Você tremeu assim. Você teve uma fé tão grande que você tremeu de fé. Quem aqui tremeu de fé? Eu nunca tremi. Eu tremi já na unção. Na fé eu nunca tremi. Eu não. Mas a Bíblia diz que o diabo crê que estremece. O diabo é mais crente do que algumas de nós. Sabe qual é o diferencial? É que ele não obedece. Ele sabe que é verdade. Ele sabe que Deus é real. Sabe que funciona. Sabe de tudo. Mas não faz nada que sabe. O que é isso? É fé, assentimento mental. Concorda com a mente que a palavra é verdade, mas não obedece. Não tem ação correspondente. Vamos lá. Gratidão não é diferente. Eu tenho descoberto, Cristina, que o diabo não só deu à igreja o substituto de fé, não. Ele deu à igreja um substituto de um monte de coisa. Ele deu à igreja um substituto de amor. Gente que jura que ama. Só que quando você vai ver o amor que ela demonstra, é muito diferente do que a Bíblia fala. Ou seja, é pirata. O diabo também deu um substituto de perdão. Aquela pessoa que diz assim, eu perdoo. Mas assim, é ele lá no quinto do... E eu aqui, porque eu sou crente, mas eu não sou besta, entendeu? Isso está em Joaquina 15, verso 5. Ou seja, tem o perdão original. Qual é o perdão original? Vamos lá. O perdão original é o que Deus te deu. Quando Deus te perdoou, Ele saiu de perto de tu? Se entregou. Quando tu vem por uma calçada, Ele vai por outra. Ele te bloqueou no WhatsApp. Ele não acredita mais que tu pode fazer diferente. E por que a gente diz que perdoa e a gente faz tudo isso que eu disse agora? Que tipo de perdão é esse? Eu te digo, parece com um legítimo, mas é pirata. O que é isso? Falsificação.
Um monte de crente pirateiro dentro da igreja. Quando eu me converti, eu tinha um monte de CD. Claudinho Bochecha, Zezé de Camargo, Luciano. Esse cantor também, que você gostava. Esse aí, tudinho. E aí, Deus falou comigo que eu precisava desfazer daquelas coisas. E eu desfiz. Mas aí eu não tinha dinheiro para comprar o CD bom. O CD de crente que fosse original. Um CD original naquela época era R$20. Meu irmão, R$20 há 22 anos atrás era muito dinheiro. Era ou não era, irmã? Era muito dinheiro. É dinheiro hoje e 22 anos atrás, R$20. Era muito dinheiro. E aí eu não podia comprar o original. Mas na feira tinha a irmã do Coque, que vendia. Na feira de Agrestina. E ela dizia assim, lançamento, lançamento, lançamento. E estava lá o cantor cantando. Ah, ele é a glória. A voz era a mesma. Mas o bicho tinha um fundo azul. Eu tinha um som e ele não gostava de CD pirata. Quando eu botava, ele fazia assim. Zum, 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 zum. E morria. Não rodava o bicho. Mas tinha dia que ele pegava, eu dava umas tapas nele, ele pegava. E sabe o que era que eu fazia? Eu adorava dentro de casa, como se tivesse assim. Ah, ele é a glória. Adorando como se fosse o original. Mas era pirata. Agora, por que eu e você compramos alguma coisa pirata? Porque nós não queremos pagar o preço. Para perdoar do jeito de Deus, tem que pagar preço. Para amar do jeito de Deus, tem que pagar preço. Para ter a fé do jeitinho que a Bíblia fala, tem que pagar preço. Para andar em gratidão e não ter apenas educação, tem que pagar preço. Mas a gente não quer pagar preço. A gente quer ostentar com um pirata, parecendo que é o original. É aquela mulher que você vai andar de ônibus e ela está com a Louis Vuitton em pé do seu lado, dentro do ônibus. Uma bolsa daquela é R$50 mil. E você bate o olho e você sabe, se ela tivesse R$50 mil para comprar uma bolsa, ela não estava andando de ônibus. Logo você entende, isso é pirata. Está lá aquela pessoa com um jacaré desse tamanho aqui, com aquela boca assim. Você, aquela boca desse tamanho. Parece que é, mas não é. Parece que é aquilo que é legítimo, mas não é. Alguém que conhece e Deus conhece. A gente pode enganar todo mundo. Mas tem um ser que a gente não engana. Você pode ir para frente, para trás, puxar para um lado, puxar para o outro. Oh, pai, não engana, minha irmã. Não é Deus que tem que se adequar a gente. É a gente que tem que se adequar a Deus. Não é a palavra que tem que ceder para mim. É eu que tenho que ceder para a palavra. Então a gente está com um monte de coisa pirata, sabe? Um monte de princípio pirateado. Jurando de pé junto que a gente perdoou. Jurando de pé junto que a gente ama aquele indivíduo. Jurando de pé junto que nós somos... O diabo deu substituto de honra. Se eu passar esse microfone e a pergunta for o que é honra, cada uma vai dar uma definição de honra. Não vou fazer isso. Isso é injusto. Porque quem deu um princípio foi Deus. Só Ele pode dizer como é que o princípio opera. Gratidão é um princípio divino, amor é um princípio divino, fé é um princípio divino, perdão é um princípio divino. E se eu não me adequar, aquilo que a Bíblia fala sobre esse princípio está fora. É pirata, é a bocona grande. É a bolsa dentro do ônibus. Dá até aquela sensação de riqueza. Mas você sabe que a conta está vazia, irmão. Tem R$1 furado lá. Você sai toda assim. Mas, no fundo a gente sabe. Deixa eu dizer de novo. No fundo a gente sabe. A gente é que engana a nós mesmos. Agora, vamos lá. Eu quero começar a finalizar com isso. O que é gratidão?
Porque nós estamos falando que gratidão é esse adubo. Nós estamos falando sobre agitadores de bandeiras, de identificá-los, reconhecê-los e ser gratas a essas pessoas. Eu não posso tratar um agitador de bandeira meu como eu trato qualquer pessoa. Agora, eu preciso ser grata a essas pessoas. Mas o que é gratidão? Essa é a hora boa de anotar, se você gosta de anotar. Rose, o que é gratidão? Ouça o que eu vou te dizer, à luz das Escrituras. Há momento em que a palavra grato aparece no Novo Testamento como a palavra charis no grego. Repetindo, há momento em que a palavra grato aparece no Novo Testamento como a palavra charis no grego. E charis no grego, grato, gratidão, é graça. Quando eu sou grata pela vida de alguém, eu sou graciosa com essa pessoa. Vai vendo se o que você tem é gratidão ou educação apenas. Vamos descobrir se esse negócio é pirata ou original hoje. Charis, grato, no grego é aquilo que dá alegria. Quando eu sou grata pela vida de uma pessoa, eu tenho alegria quando aquela pessoa chega. Quando aquela pessoa chega, não é um peso para mim, não é um fardo para mim. Não, eu não entroncho, cara. Mãe chegou, pai chegou, esse marido chegou. Não, quando eu sou grata pela vida de alguém, eu vou demonstrar alegria. Grato no grego é deleite. Quando eu sou grata pela vida de alguém, eu me deleito na presença dessa pessoa. É prazer. Eu tenho prazer na presença dessa pessoa. Agora escuta, charis, grato no grego é a palavra doçura. Quando eu sou grata pela vida de alguém, eu sou doce para com essa pessoa. Eu sou uma mulher doce. Se eu sou grata pela vida do meu marido, eu sou uma esposa doce. Se eu sou grata pela vida dos meus pais, eu sou uma filha doce. Se eu sou grata pelo meu emprego, eu sou uma funcionária doce. Se eu sou grata para com a minha igreja, eu sou uma ovelha doce. Não é aquela risca a faca no chão e pergunta quem pode mais do que Deus, como uma lampiã dentro da igreja. Braba! Grossa, ignorante, bruta, mulher que casa toda feminina, meiga, doce, gentil, delicada. Mulheres que casaram, femininas, e depois que casaram se tornaram feministas, brabas, general, tem que fazer como ela quer, a toalha tem que estar no lugar que ela quer. A escova de dente tem que estar no lugar que ela quer. A pasta tem que ser apertada no lugar que ela quer. Porque se não for, ela enche a cara. Ela fica braba. Ela fica ignorante. Ela amaldiçoa o filho. Ela amaldiçoa o marido. Ela chuta o gato. Ela chuta o cachorro. Ela amaldiçoa a vida. Ela diz, é uma família sem futuro. Ingrata. Pega isso. Mulheres gratas são mulheres doces. Agora deixa eu abrir um parênteses aqui e te ajudar no negócio muito brabo. Seu marido, quando casou, ele não casou para ter uma mãe. Mãe, ele já tinha, entendeu? Ele não casou porque ele achava pouco uma mãe e estava atrás de outra. Ele casou porque ele queria uma esposa. Quem entendeu?
Aí a gente casa bonita, sensual, romântica, sabe? Aquela mulher maravilhosa. E depois que nós casa, a gente coloca a touca de seu boneco. A gente dorme com a chapa cheia de cuscuz. A gente amaldiçoa todo mundo dentro de casa. A gente dorme com aquela calcinha da largura de um palmo aqui do lado da bunda. Quando você namorava era fio dental, era toda sensual. Agora, minha irmã, acabou. É uma mulher com a cara deste tamanho, dizendo: senta assim, mastigue assim, coma assim, entre aqui, dirija assim, faça assim. Ele casou para ter uma esposa, casou e agora tem uma mãe que já tinha, agora ganhou outra. Pior, porque a véia tá lá na casa, entendeu? Agora ele tem a nova com cara de véia, com jeito de véia, implicante igual véia. Você já quis ensinar seu marido a comer? Ele come assim. Aí você diz: está comendo bosta. Come como gente. Tenha vergonha de tu. Quando namorava, era ele. E você? Gato gostoso, maravilhoso. Ei. Seu marido não precisa de uma segunda mãe. Seu marido não é aquele menino velho dentro de casa, que você olha, não sabe de nada, não entende nada, não faz nada direito, não coloca a meia aí, coloca a cueca ali. Aí teve uma irmã que disse: Rose, mas você não sabe, meu marido ele faz o 8. Aí eu disse: o 8? Eu conheço um, eu conheço 2. Ela disse: não, o meu é pior. Ele faz o 8. Eu disse: o 8? Ele disse: é. Sabe como é que ele faz o 8, Rose? Eu vou te provar que ele faz o 8. Ele baixa a cueca. A cueca fica lá, ele só faz assim, ó. Ficou um 8. Deixa lá e vai-se embora. Como se não pertencesse a ele. Aí você morre de brigar porque ele faz o 8. Você parece uma bruxa dentro de casa, só falta pegar a vassoura e voar. Ninguém te aguenta. Os meninos olham para tu de hoje, mãe tá cagota. Todo mundo. Se o seu marido tem medo de você, seus meninos têm medo de você, não respeite mais medo, tem alguma coisa errada. Você assumiu a postura de uma general. Deixa ele fazer o 1. Deixa ele fazer o 2. Eu sei, ele vai levar esta benção aqui para o vaso sanitário. E vai esquecer do mundo. Você só escuta as risadas. Deixa ele em paz. Oi, irmã, deixa seu marido em paz. Deixa ele fazer o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8. Você também faz uns negócios que não é muito bom, não. Entendeu? Mas o que nós fazemos? Juramos que somos gratas. Mas às vezes, dentro de casa, não temos a mínima doçura para com aquele que é o nosso agitador de bandeira. Charis, grato no grego, é graça de discurso. É quando eu coloco mel nas minhas palavras. O meu discurso, a minha fala, ela é graciosa. Eu meço as palavras que eu vou dizer.
Eu não falo qualquer coisa. Quando eu sou grata pela vida de alguém, eu vou medir as minhas palavras. Eu vou encher as minhas palavras de graça. Charis, grato no grego é boa vontade. Amor, pega um copo de água para mim, por favor. Aí você, quê? Um copo de água, por favor. Tá. É brincar. Esse bicho é muito preguiçoso, viu? Ele acha pouco. Eu passo o dia nesta casa. O dia nesta casa. E ainda chega, bota os pés no sofá e deu um copo d'água. Aonde eu fui amarrar o meu jegue? Meu Deus do céu. Licença, amor. Aqui está o seu copo de água. Ah, amor, obrigado. Você quer mais alguma coisa? Não, obrigado. Tá bom, qualquer coisa é só chamar. Sabe o que é isso? Procura uma mulher aí belíssima do seu lado. Diga, você sabe o que é isso, irmã? Você sabe o que é isso? Pergunta para ela, você sabe o que é isso? Diga, ingratidão. Por isso que a gente não tem um casamento que floresce. É um solo seco. Não tem casamento que floresça sem o adubo da gratidão. Tá para nascer. Tá para nascer um ministério que floresça. Tá para nascer um chamado que floresça. Tá para nascer um empresário que floresça. Tá para nascer um funcionário que floresça. Se tiver ingratidão, o solo é rachado, é estéril. Deus está nos dando um adubo poderoso nessa noite. Volte para casa e seja grata de verdade. Grata é amável bondade, favor. A condição espiritual de alguém governado pelo poder da graça de Deus. E por fim, gratidão, grato, charis no grego é beneficiar. Quando eu sou grata pela vida de alguém, eu vou beneficiar essa pessoa. Charis no grego é presentear. Quando eu sou grata pela vida de alguém, eu vou presentear essa pessoa. Os meus tesouros estarão envolvidos na vida dessa pessoa. Aquilo que tem valor para mim vai estar envolvido na vida dessa pessoa. Porque gratidão no grego é a palavra presentear. É a palavra generosidade. Todo grato é generoso, toda ingrata é avarenta. Simples. A palavra gratidão, charis no grego, é serviço. Quando eu sou grata pela vida de alguém, eu vou servir a vida dessa pessoa. Não vai ser uma dificuldade para mim servir. Vai ser uma honra, porque eu sou grata. Gratidão, grata, charis no grego é recompensar e premiar. Quando eu sou grata pela vida de alguém, eu recompenso a vida dessa pessoa e eu premio a vida dessa pessoa. Isso é gratidão. Agora, sabe, queridas, grupo de música pode vir. Deixa eu te ajudar em algo aqui. Quem são, repito, as pessoas que você listou no começo desse culto? Na sua lembrança, quem são eles, quem são elas? Você é isso que você ouviu aqui? Isso é gratidão. Você é isso que você ouviu? Você é alguém doce. Você é alguém que tem graça, favor nas palavras. Você é alguém que premia, você é alguém que recompensa, você é alguém que presenteia.
Você é alguém que serve a essa pessoa, a essas pessoas. Porque se eu digo que eu sou grata, mas eu não tenho essas qualidades que o Deus que estabeleceu o princípio da gratidão disse que é gratidão, é só educação. Agora sabe, como você trata, como você lida com essas pessoas? Quem são as pessoas que acreditaram em você? Eu me lembro quando eu me converti, eu vinha da Umbanda, eu passei 10 anos no centro de Umbanda servindo a entidades. Eu fui umbandista por 10 anos e quando eu saí daquela vida, quando eu saí daquele contexto de adorar demônios, de servir demônios, de cultuar entidades, de ofertar para entidades. Eu cheguei numa igreja um dia, uma igreja que era a metade dessa. Acho que 1/4 dessa, mais ou menos. Eu tive pessoas que acreditaram em mim. Eu tive um homem e uma mulher, meus pastores, que olharam para mim e disseram: Rose, você tem um chamado. Minha filha, você tem um chamado. Deus vai te usar. Sabe o que o meu pastor fazia? Eu era uma jovem de 18 anos. Tinha acabado de sair do contexto da Umbanda. Sabe o que ele fazia? Ele dizia: Rose, eu quero que você vá ensinar as senhoras na escola dominical como criar os filhos. Sim, pastor, aquelas velhinhas de coque já eram avós. E ele dizia: Rose, vá e ensine a elas como criar filhos. Eu disse: mas pastor, nem casada eu sou. Eu não tenho nenhuma experiência com isso. Ele dizia: minha filha, você tem a palavra. Vá e ensine a elas. Ele não sabia, mas ele estava me preparando para aquilo que eu vivo hoje, para aquilo que eu fui vocacionada para fazer. Ele não entendia tudo, ele tinha apenas um deslumbre, mas ele acreditou em mim. Eu não caí aqui nesse altar de paraquedas. Eu tive homens e mulheres que oraram por mim, que me geraram, que suportaram as minhas fraquezas, que me deram oportunidades. Quem ora por você? Quem te deu oportunidades? Quem pegou na sua mão nos primeiros passos da sua fé e viu o seu potencial e até onde você podia chegar? Quem são essas pessoas? Eu sei, algumas delas nem estão mais nas nossas vidas. A nossa vida é como um ônibus. Dependendo das estações, pessoas vão entrar e vão sair. Mas ônibus tem retrovisor. Todos nós temos uma história. Seus pais. Seus pais. O que eles fizeram por você? Sabe, eu tive um pai que me deixou quando eu tinha 6 anos de idade.
conheceu uma mulher e abandonou nossa família para estar com ela. Bem baixinho, por favor. Eu sou filha de pais separados, de uma família dilacerada. Mas sabe, o meu pai não me deve nada. Ele me deu a coisa mais preciosa que eu tenho: a vida. Sabe o que nos impede de ser gratas? O erro que alguém cometeu com a gente em algum momento. A gente olha para aquela pessoa sob a ótica do erro. E os acertos? Quais foram as primeiras pessoas que deram a você um microfone? Uma oportunidade? Como eu posso olhar para essas pessoas e simplesmente tratá-las como se elas não existissem? Não é porque eu estou em uma fase diferente da minha vida que eu não tenho uma história. Eu e você não somos filhos de chocadeira. Talvez o seu pai, como o meu, não foi tudo que ele poderia ter sido. Mas eu não vou carregar isso no meu coração. Na oportunidade que eu tiver, eu vou ligar para o meu pai e dizer que amo ele como eu faço. Mesmo que eu não escute um eu te amo de volta, eu vou dar o que eu tenho. E Deus falou comigo: Rose, seu pai não lhe deve nada. Não olhe para ele como se ele fosse um devedor. Siga a sua vida honrando ele, amando ele e entendendo que você não pode estar presa em um passado porque algo aconteceu que não foi do seu agrado. Você precisa ser livre para seguir adiante. Como você trata os seus pais, os seus agitadores de bandeiras? Como você trata seu esposo? Recentemente eu estive no culto de mulheres, numa conferência de mulheres. E no segundo dia daquela conferência, uma senhora estava me esperando na porta. Ela tinha um semblante cerrado, fechado. E assim que eu entrei, ela nem me deu a paz do Senhor. Ela disse: eu posso falar com você? Mesmo assim. Eu disse: pode. E ela me levou para uma sala. A irmã que estava para cuidar de mim percebeu. Eu disse: eu vou deixar vocês aqui e vou sair para vocês ficarem a sós. Quase que eu dizia: não, irmã. Aquela mulher, ela pegou nos meus 2 braços, Cristina, e ela disse: por favor, vá lá naquele galpão de mulheres e ensine aquelas mulheres a não ter que perder o marido para poder valorizar. Porque fazem 3 meses que eu enterrei o meu. E dói muito. Ah, queridas, quantas vezes nós estamos no dia a dia na nossa casa, com o rosto fechado, com o semblante cerrado, tratando aqueles que são agitadores de bandeiras, nós com tanto desprezo. E Deus está dizendo para você hoje: não tenha que perder. Não tenha que perder uma mãe, não tenha que perder um pai, não tenha que perder um marido, não tenha que perder um irmão, não tenha que perder um emprego, não tenha que perder um lugar no corpo de Cristo, porque você não está valorizando o que você tem.
Aquela mulher, ela começou a chorar, ela banhou o vestido dela de lágrimas e ela disse: eu não acreditei quando disseram que ele tinha morrido. Ele foi trabalhar e nós tínhamos cultuado ao Senhor no domingo e de repente alguém chegou na minha casa, chegou várias pessoas na minha casa. Eu disse: o que foi que aconteceu? Meu marido passou mal? Como é que ele está? Onde é que ele está? Qual é o hospital que ele está? Ele disse: não, ele não passou mal. Ele partiu. Ela disse: eu não acreditei. Não, meu marido não partiu. Meu marido não morreu. Ela disse: Rose, eu só acreditei quando eu entrei nessa igreja e eu vi o corpo dele dentro daquele caixão. E eu quero dizer para você, minha irmã, essa é a maior dor de toda a minha vida. Mas eu quero dizer que eu fui a esposa que eu poderia ter sido. Eu fui a melhor esposa que eu poderia ter sido. Mas eu não suportaria se eu tivesse sido uma esposa que eu não deveria ter sido e saber que eu perdi. Por favor, vá lá naquele salão e brade para aquelas mulheres de que elas não têm que perder para poder valorizar. Eu não posso tratar um homem desse com desrespeito. Eu não posso ridicularizar. Eu não posso abater com as minhas palavras, queridas. Ele é uma autoridade dentro do lar. Não, ele não é perfeito. O meu marido não é perfeito. Mas Deus me mandou respeitá-lo, admirá-lo, apreciá-lo, levantá-lo com as minhas palavras. Eu sou uma princesa do lado dele e eu vou ser para ele tudo o que ele precisa que eu seja. Júnior, meu maior agitador de bandeiras. A gente ri junto, no choro, no riso. Ele está lá. E eu não posso tratar ele como se ele fosse qualquer um. O que essa igreja fez por você? Ou a igreja que você faz parte? Como você chegou aqui? Eu sei como eu cheguei para o meu Senhor. E por causa de uma porta dessa que estava aberta, eu fui acolhida, amada, pastoreada, sustentada em oração por um casal que dia e noite estavam lá orando, gerando, acreditando, levantando. Eu não posso tratar essas pessoas como se elas fossem qualquer pessoa. Como eu posso negar para um altar desse os meus recursos, quando foi desse altar que saíram palavras que restauraram a minha vida, queridas? Como eu posso negar a Deus os meus recursos, quando foi de um altar como esse que saíram palavras que transformaram a minha história? Isso não é gratidão, amadas, isso é ingratidão. Meu Deus. Um tempo onde o adubo está sendo colocado. Não rejeita. Não diz, eu não acho assim. Você não sabe o que essas pessoas também fizeram comigo. Todos nós erramos. Todos nós falhamos.
Mas as nossas falhas e os nossos erros não nos definem. Essas mesmas pessoas foram usadas por Deus para te levantar, para cuidar de você, para torcer por você e acreditar em você. Eu lembro de Ana, quando foi orar naquele dia no templo. Quando ela se ajoelhou, a Bíblia diz que ele chegou perto dela e disse: aparta de ti esse vinho, você está embriagada. Ana já tinha uma amargura de espírito, porque não podia gerar filhos, uma mulher angustiada, uma mulher que não conseguia nem comer direito, de tanta tristeza que tinha. Agora chega no culto e é julgada pelo líder. A atitude de Ana, meu Deus. Porque o erro de alguém demonstra o nosso coração. Quando Ana escuta aquilo, eu conheço mulher, meu amigo, que se levantava em 2 tempos, dava um empurrão no pastor, maldizia com tudo que pudesse dizer e saía dando rabisaca no meio da igreja. Nunca mais eu volto aqui, seu pastor carnal. Sabe o que Ana fez? Ajoelhada, ela olhou e disse: não, Senhor meu, eu não estou embriagada, apenas tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Eu não bebi vinho nem bebida forte. A Bíblia vai dizer, queridas, que ali estende a mão para Ana e diz: que o Senhor te conceda a petição que você fez a Ele. Ana se levanta daquele lugar. Ela se levanta daquele lugar. Obrigada. E ela vai para casa. E a Bíblia diz que ela tem contato sexual com seu marido Eucana. E a Bíblia diz: lembrou-se o Senhor de Ana. Ela tinha dito: se Deus me der um menino, Samuel, eu vou devolver ele ao Senhor. A Bíblia diz que quando o menino foi gerado, cresceu no ventre e nasceu. Quando Ana o sustenta ao peito por um tempo, quando ele desmama, a Bíblia diz que ela pega o menino e vai devolver a ele. Ana não guardou um ressentimento. Aqui está. Esse foi o menino que eu pedia naquele dia, e o Senhor me concedeu. Depois disso, Ana teve muitos outros filhos. Porque a gratidão torna qualquer terreno fértil. Fique de pé.